Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podforma Podcast, seu podcast saúde, gestão e empreendimento. Esse aqui quem vos fala é Lucas Bento, ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulha. E aí, Cris, como é que você tá? Oi, tudo certo, e você? Uai, daquele jeitinho de sempre, né? Não pode parar, né? Sejam bem-vindos a mais um Podforma Podcast. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais, Podforma Podcast. Lembrando que novos episódios todas as quartas, às 19 horas. E já vai, segue, já comenta, já curte, compartilha, manda pra todo mundo, seus amigos, que o programa está espetacular, né, Cris? Com certeza. Gente, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, sempre dando aquele suporte pro que vocês precisarem. Vamos aumentar a imunidade, vitaminas, tudo que vocês precisarem, só manda mensagem que a gente entrega no conforto da sua casa. A Mauri Contabilidade, você que tá pensando ali, que tá com o seu negócio, tá sem rumo, né, Cris? Tá sem rumo, não sabe pra onde ir. Vai lá na Mauri, dá uma corridinha que eles vão te ajudar, não só com a parte contábil, mas também com a parte de estratégia. Se vai abrir algum novo negócio, eles olham localização, se ali é um ponto bom pra você abrir realmente. Problemas com RH também eles resolvem. Dão todo o suporte. A equipe é muito legal e as meninas respondem super rápido. Isso. Precisando trocar de carro, quer um carrinho novo? Tá chegando aí, chegamos aí na metade do ano, né? Precisamos trocar o veículo. G-Motors, vai lá, eles te ajudam com todas as questões de financiamento, consórcio, carros de qualidade excelentes estão lá. Corre, dá uma corridinha lá. Gente, e hoje a nossa convidada é muito especial, o Lucas que o diga, né? Uai, claro, eu já sou suspeito, eu não posso dar muitas palavras, né, que eu sou suspeito quanto a convidada de hoje. Hoje nós estamos com uma nutricionista formada aqui na Unifal, com pós-graduação em Fisiologia do Exercício, e seus atendimentos são focados em emagrecimentos eficientes, permanentes, com saúde e qualidade de vida, que eu acho que é o mais importante, né? Claro. E não hoje adianta só fazer aquela dieta. Tem que ser uma dieta trabalhada e específica. E assim, eu já sou suspeito pra falar, porque essa mulher fez eu perder quase 12 quilos já, entendeu? Ela é eficiente. Ela é eficiente. Daiana, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada pelo convite, vocês já falaram muito bem sobre mim, fico muito feliz. E eu tenho aqui ao meu lado um dos meus melhores clientes, um dos cases de sucesso. Aí, ó. Então, com muito resultado sempre. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela recepção. Ô, gente, ironicamente, Eu também a achei gente... Foi o ETT. O Lucas sempre acaba comigo, então hoje a gente colocou um fundi pra nutricionista dele. Então, nesse friozinho, se você tá querendo montar um fundi, tem dificuldade pra preparar, gente, os nossos parceiros maravilhosos que já estão com a gente há um tempo, graças a Deus, eles entregam tudo de prontinho pra você. Sim. A Nines entregou pra gente o chocolate já quente, pronto. prontinho. Apenas colocamos no micro-ondas e já está aqui. E já tá uma delícia. Eu até vou pegar mais um aqui só pra dar uma experimentada. E o hortifruti da avó já mandou as frutas todas cortadinhas, tudo limpinho, pronto. Você perdeu o chocolate, né? Mas eu já fiquei sabendo que é chocolate amargo, então pode, tem benefício. E com essas frutas lindas, tudo muito lindo. Amei. Entendeu? E eu achei isso uma puta de uma sacanagem. Justo no dia da minha nutricionista, vocês colocam chocolate, não sei o que, os caramba quatro. Mas tá tudo equilibradinho. A gente pensou a fruta. Entendi. Balanceado. Isso mesmo. Vitaminas. Isso mesmo. E Dai, como é que você chegou, tipo assim... Quem que é a Dai? Como que ela chegou a pensar assim, eu vou fazer nutrição e é a carreira que eu quero seguir da vida, ou você caiu de paraquedas no meio desse mundo? Pra falar a verdade, eu caí de paraquedas no meio desse mundo. Acho que, como muitos, acho que quando a gente escolhe ali uma profissão com 17, 18 anos, a gente não tem, assim, uma ideia ampla do que aquilo vai acarretar na vida da gente. Mas, quando eu entrei no curso, na Unifal, eu comecei a me apaixonar pelo curso. Confesso que eu nunca gostei da parte de cozinha, eu sempre gostei da parte de hospital e tudo mais. Aí eu fui trabalhar no hospital, fiz faculdade, mas eu vi que não era aquilo que eu gostava também. Ficar presa ali, saber que, por exemplo, não sei se está chovendo, não sei se está fazendo sol, ficar ali presa a 4 paredes no hospital, eu vi que o meu poder de ação não era tão grande. E foi no consultório, com atendimentos individualizados, foi onde eu me encontrei mais na carreira de nutrição. Por quê? No hospital, a gente tem um atendimento individualizado, mas às vezes até pelo poder aquisitivo ali do hospital, a gente não consegue fazer uma intervenção tão grande com o cliente. Agora, quando a gente parte para o consultório, a gente consegue ouvir muito mais, ter muito mais tempo para, de fato, conseguir ajudar e direcionar melhor aquele cliente. Então, me encontrei ali na nutrição dentro do consultório. Então, hoje, acho que eu já tenho cerca de 4 anos ali só trabalhando em consultório e é onde, de fato, eu gosto e de onde
eu consigo ajudar mais as pessoas e os meus clientes. Então, hoje eu trabalho principalmente ali com emagrecimento, com rendimento esportivo, e eu gosto muito do que eu faço. Tenho muitos clientes assim que têm cases de sucesso que são muito importantes, muito interessantes, e isso me motiva muito. O que eu acho muito legal do seu trabalho é que a gente acompanhou, tô gravando com o Lucas, acho que já tem uns meses, né? Já tem uns 5 meses. É que foi um processo, então você foi fazendo adaptações na vida dele no dia a dia, e não aquelas dietas drásticas, e foi tranquilo. Até ele sair na dieta simples, vou contar logo. Isso, aí você já vai jogando eu na fogueira pra minha nutricionista. Eu arrebentei com você no programa passado, aí você tá descontando, né? A vingança vem a cavalo. Tá, entendi. Então, o que eu acredito? Por exemplo, quando nós ganhamos peso, não acontece de um dia para o outro, não acontece de um mês para o outro. Então, muitas vezes não é dessa forma que nós vamos conseguir perder. Então, por exemplo, se chega um cliente e eu já faço uma intervenção muito grande, muito drástica na vida dele, que impossibilita que ele tenha uma vida social, ou que de fato tem algumas coisas que ele goste, muitas vezes no segundo mês ele nem vai voltar. Mas quando é gradativo, é muito mais fácil da pessoa seguir, ela volta, nós conseguimos consertar o que não funcionou, melhorar o que funcionou, para que essa pessoa tenha resultados efetivos. Porque tudo que vai muito rápido, muitas vezes vai parar ali e não vai conseguir progredir. Então, principalmente ali na questão do emagrecimento, o que acontece? As pessoas vão ter dificuldades, então elas têm que voltar no seu nutricionista para poder, por exemplo, o que aconteceu? O que nós podemos melhorar? O que fugiu? O que você conseguiu fazer? Então, a partir dos resultados que a pessoa me traz, nós traçamos novos resultados para os próximos passos. E isso todos os meses, e não pode parar. É um processo longo, muitas vezes não é de um mês para o outro, mas é claro que depende muito do objetivo, se é uma pessoa que precisa perder mais ou precisa perder menos, mas não pode ser uma coisa pesada. Tem que ser uma coisa que enquadra dentro da vida dela, dentro da rotina dela. Então, a dieta, é o plano alimentar que encaixa na vida da pessoa, e não a pessoa que encaixa na dieta, porque assim muitas vezes não vai funcionar. Então, tem que ser leve o processo. Tanto que, tipo assim, na primeira consulta que eu fiz com a Dai, eu lembro que a gente tinha colocado 150 de cada, né? Era 150 de arroz, de feijão e de carne. Na segunda consulta, eu falei, pelo amor de Deus, diminui. Porque, tipo, era muito comida, era meio quilo de comida em base, né? Contando as verduras e tal, os vegetais. Eu falei assim, pelo amor de Deus, diminui, que eu já não tava aguentando. E eu tava comendo e eu tava me sentindo saciado, entendeu? Então, tipo assim, o meu processo, eu posso dizer, por mim, não foi um processo desgastante. Foi algo que, assim, foi sendo prazeroso pra mim. Eu sou uma ferrugem, né? Eu como de tudo. Então, a Dai colocava ali, eu só comia. Eu não tinha preocupação até brinca, com nada. Você gosta de comida, Eu né? gosto de comida. O negócio é tá mastigando, entendeu? Então, tipo assim, o meu processo pra mim foi algo muito prazeroso. Não foi aquele negócio, tipo, tô fazendo dieta de novo, né? Então, tipo assim, foi algo que realmente se adaptou dentro da minha rotina. Eu com a Dai, a gente sempre conversa, toda consulta, sempre que eu tenho alteração na rotina. E, inclusive, a Dai atende até 8 horas da noite pelo celular, né? Nossa senhora do céu. Mulher não é louca. É outra workaholic. Nós já atendemos uma hoje, agora outra workaholic que trabalha até 9 horas da noite. Mais ou menos desse jeito, né? Mas o que acontece? Você falou pra mim de quantidades. Muitas vezes a pessoa acha que é comer pouco que ela vai emagrecer, mas muitas vezes esse comer pouco não é sustentável. Então, por isso que a gente tem que olhar a qualidade dos alimentos. Então, por exemplo, é muito diferente uma pessoa comer muita pizza do que comer muito arroz com feijão, vegetais e proteína, porque a qualidade nutricional ali é completamente diferente, a resposta no corpo, a saciedade. Então, por exemplo, no processo do Lucas, ele nunca deixou de comer arroz, feijão, carne, muitos vegetais, queijo, pão, tudo que ele gosta, mas de forma balanceada. Então, ele nunca comeu menos, ele sempre comeu melhor, com muito mais qualidade. E ele sempre teve resultados. Então, não teve nenhum mês que ele não teve resultado. E o porquê disso também? Por exemplo, se na primeira consulta eu tivesse falado para ele, olha, você não vai comer arroz, não vai comer feijão, que já é uma coisa que ele gosta muito. Eu já tinha brigado com você na hora. Ele já não teria voltado. A primeira coisa é essa. Mas, por exemplo, ele é uma pessoa, assim como muitos outros clientes, que prioriza o rendimento na atividade física, que gosta muito ali do que faz na atividade física. E sem alimentos de qualidade, a pessoa não vai conseguir ter rendimento na atividade física. Então, a gente não pode fazer, muitas vezes, intervenções bruscas, tirando tudo de uma vez, porque a gente tem que manter, por exemplo,
a saciedade, o rendimento na atividade física. Se é uma pessoa que está acostumada a comer um volume maior de comida, se a gente reduz drasticamente, muitas vezes ela não vai conseguir seguir, porque ela vai sentir muita fome. Então, a gente vai melhorando a qualidade desses alimentos. Então, comer um sanduíche é muito diferente de comer uma porção de proteína com uma porção de legumes. Então, às vezes, quem vai olhar o volume ali da proteína com legumes, o volume vai ser muito maior, mas a densidade calórica, a nutrição daqueles alimentos é totalmente diferente. E é necessário fazer a substituição por produtos integrais, arroz integral, pão integral, ou eu consigo continuar com a farinha branca? Olha, você colocou aí um tema polêmico, mas vamos lá. Porque eu tenho muita dificuldade em comer o integral. Eu já tentei, mas para mim não vai. Você vai gostar da minha resposta. Então, por exemplo, o que muda o integral? Um pouco de vitaminas e a maior parte o que muda é a composição de fibras. Mas, por exemplo, um pão, ele não é fonte de fibra. Onde estão as fibras em maior quantidade? Nos vegetais, nas frutas, legumes e verduras. Então, por exemplo, se você fosse minha paciente e falar, eu não consigo comer integral, o que eu vou falar para você? Olha, vamos priorizar um alto volume ali de saladas, você vai conseguir comer bastante vegetais de formas variadas, você vai comer bastante frutas. Então, essa fibra aí do produto integral e as vitaminas, ela vai ser irrelevante. Então, eu diria que é possível, sim, consumir farinhas brancas, mas em determinados casos a gente daria outra orientação. Mas, por exemplo, você não tem, eu imagino, não deve ter nenhum problema de saúde, nem nada disso. Eu não veria nenhum problema, desde que você, junto com essa farinha branca, tenha um consumo de proteína também. Então, por exemplo, se é um pão com ovo, com queijo, com frango, sempre acompanhe uma proteína devido ali à velocidade de absorção desse carboidrato, principalmente a gente pensando em emagrecimento. Mas para aumentar a quantidade de fibra, que é de fato ali o grande diferencial dos integrais, fibras, vitaminas e minerais, nós poderíamos colocar um suco verde que tem fibras. Nós poderíamos aumentar a quantidade de salada do almoço e do jantar, colocar a fruta de manhã e no café da tarde. Então, eu diria para você que esse não é um problema, não é um limitante na sua vida. Então, tem outras formas de fazer e que para você vai ser muito mais efetivo, e o importante é você não sofrer com isso. Não tem nada que você é obrigada e não tem nenhum alimento que não tenha como substituir. Acho que ela já conquistou mais uma Eu tô te falando, já vou te passar o consultório dela. Não é à toa que a gente tá quase, 6 meses? Não, a gente começou pra mais, uns 8 meses. Começou em desde outubro. Isso mesmo, a gente tá desde outubro junto, eu e o Kadai, assim, Exatamente. trabalhando no processo de emagrecimento, né? Eu não sou um paciente mais regrado, não, mas a gente tá indo dentro do limite, Não, né? eu tenho que puxar a sardinha pro seu lado, que você é sim um paciente super regrado. É claro que tem algumas coisinhas ali, mas você segue muito bem. Tipo a bebida alcoólica. mas você ficou bastante sem a bebida alcoólica. Mas aí... Mais do que a gente esperava. Não, foi 2 meses, né? Já superei muito, né? Pra quem A bebia. primeira semana que ele falou, vou ficar sem álcool, decidi. Eu falei, Jesus, não vai dar certo. Mas aí... Mas depois eu já voltei também no porrete, né? Que eu já voltei bebendo uma garrafa de Campari, mas enfim, eu não posso falar isso na frente da minha nutricionista. Você agora toma água entre a bebida alcoólica, entendeu? né? Pra melhorar a desidratação, pra não tomar tanto. Então, né? Eu te ensinei alguns truquezinhos. Não, e é engraçado, né? Porque, tipo assim, teve a gente tava lá no consultório da Dai uma vez, e aí foi logo depois do final do ano. Sabe aquele parabéns que teu professor te dá? Aquele professor que não gosta de você, mas você passou na matéria dele, ele é obrigado a te dar parabéns? Foi igual a Dai. Eu chapei o Globo, melão, não sei o que, no final do ano. Aí a gente foi fazer a consulta, ela falou assim, você perdeu peso. Eu falei assim, uai, coisa boa, né? Ela, parabéns, eu consegui perder peso bebendo. Pela mãe, Porque perdeu peso, não perdeu massa muscular, magra. perdeu só gordura e continuou bebendo. Como que eu explico? Fórmula mágica. Não, é pra poucos, é pra Mas poucos. você treina bastante Não, também, eu sempre né? puxei muito ferro. É uma das coisas que eu até brincava com a Dai quando a gente tava lá em casa, que tipo assim, eu como muito no almoço e na janta, então é tipo assim, é um volume grande de comida. E meu pai ficava louco. Ele falou assim, mas como assim? Ele tá falando assim, essa mulher tá louca, como é que ela te receitou esse tanto de comida aí sim e tal? Eu falei assim, pai, eu puxo ferro, eu faço cardio, não sei o que. Do cardio eu confesso que eu dei uma caída. Só nesse mês. Só nesse mês que tá free. Vamos ser sinceros também, ninguém faz cardio no free. Mas aí, tipo assim, pelo volume de comida que eu tô comendo e pelo volume de exercício físico, não tem como eu comer menos que isso, senão eu vou desmaiar na academia. E é igual você falou, se você
faz essa queda brusca de uma vez, você perde rendimento físico, né? Exatamente, porque a demanda que você sempre me trouxe, não quero piorar o meu rendimento, eu quero melhorar o meu rendimento esportivo. E não há rendimento esportivo sem utilização ali de carboidratos. Muitas vezes a gente precisa, porque o seu esporte é levantamento de peso. Conta pra galera quanto de peso você levanta. Hoje é o meu muita PR coisa. tá em 140 de terra, Nossa senhora. 110 no agachamento e 95 no supino. É muita coisa. É muita coisa. Então, tipo Precisa assim, de um suporte pra entendeu? isso. Então não tem como eu ficar comendo muito pouco, senão eu vou perder o rendimento esportivo. Eu não queria isso. E a Dai sempre foi Exatamente. muito solícita nisso, porque eu sempre deixei isso bem claro. Falei assim, Dai, eu quero perder a gordura e a gente tá conseguindo, graças a Deus, mas eu não quero perder o rendimento. E a gente não teve queda de rendimento nenhum. Ô, Dai, e conciliar a alimentação e o exercício físico pra quem quer perder peso é essencial, né? Com certeza. Tem sempre aquilo que as pessoas dizem, sem exercício a gente consegue perder peso. Mas sem a nutrição, muitas vezes, é um pouco mais complicado. Então, o que eu diria? Uma pessoa que não faz atividade física, se ela cuida da alimentação, é muito possível que ela tenha uma perda de peso. Mas, por exemplo, se ela só vai na academia ou faz qualquer atividade física, mas não cuida da alimentação, muitas vezes uma coisa não compensa a outra. Então, o que eu diria? Se qualquer pessoa que esteja nos assistindo tenha vontade de perder peso, comece com o básico. Então, melhorar a alimentação. E é o básico que todo mundo sabe, que é, por exemplo, nós sabemos que refrigerante não faz bem para a saúde, que tem muito açúcar. Independente de ser o zero, né? Também o zero também não faz bem. A pessoa fala assim, ele é menos pior para ele não ter açúcar, mas ele também não faz bem, né? Não faz bem. Não é eu diria que não é nenhum alimento. Então, nós não podemos dizer que é um alimento saudável, porque já não enquadra ali, para mim, como alimento. Por quê? Não é comida de verdade. Então, uma pessoa que quer emagrecer, primeira coisa, priorizar a comida de verdade. Então, temos aqui frutas, isso é comida de verdade. Arroz com feijão, isso é comida de verdade. Então, carnes, ovos, peixes, queijos, iogurte, isso é comida de verdade. Então, para quem quer começar e não sabe por onde, é só pensar o que eu consigo, por exemplo, produzir na minha casa, o que não precisa passar na indústria. Então, por exemplo, óleo de soja. Vocês conseguem fazer em casa? Não. Manteiga. Vocês conseguem fazer em casa? Manteiga, a gente é bater a nata do leite. Então, assim, pegar o garfo e bater ali, vai virar manteiga. Agora, o óleo de soja ali, o grão de soja, a gente pode espremer, prensar ele da forma que for, que ele não vai virar. Então, é ter essa consciência. Então, por exemplo, banana. A gente consegue ir no pé e pegar um salgadinho. Não tem um pé de salgadinho no quintal. Então, é uma coisa que eu uso muito, mas é uma forma que fica muito fácil da gente identificar o que é saudável ou não. É claro que tem produtos da indústria que hoje eles têm uma pegada mais saudável, que eles têm um cuidado maior, mas muitas coisas, infelizmente, não. Então, a gente até comentou do refrigerante zero. O que tem ali? Não tem açúcar, mas ele é riquíssimo em adoçantes, em conservantes, em outras coisas que não são benéficas para a nossa saúde. Não vai interferir ali, por exemplo, diretamente no ganho de peso, mas não quer dizer que a longo prazo não traga consequências. E o ideal é alinhar atividade física com alimentação. Por quê? Uma pessoa que tem seu treino ali na academia e sabe o que comer, as quantidades, os horários, as combinações, ela terá muito mais facilidade tanto na perda de peso, tanto também no processo de hipertrofia. Sim, o ganho de massa muscular. E eu diria que às vezes o ganho de massa muscular é muito mais complicado a pessoa saber o que comer, as quantidades, porque o emagrecimento é intuitivo. Nós sabemos que, por exemplo, se eu como um prato muito cheio de arroz, feijão e carne, batata e tudo mais, se eu já reduzir 25%, ao longo do tempo eu já vou reduzir um pouquinho o peso. Mas agora, para o ganho de massa muscular, a pessoa fica muito mais perdida. Ela não sabe o quanto que eu tenho que comer a mais, quais os melhores alimentos. Então, eu até diria que é mais fácil emagrecer sozinho do que ganhar massa muscular quando a pessoa tenta de forma isolada, sem a ajuda ali do nutricionista e do profissional de educação física. Mas é muito necessário conciliar a alimentação com a atividade física para a perda de peso. Então, é a união de sucesso, atividade física e alimentação. Eu preciso fazer a substituição do açúcar pelo adoçante ou o adoçante não é tão interessante assim?
Eu gosto de dizer aos meus clientes que nós temos que aprender a sentir o gosto dos alimentos. Então, vamos pegar como exemplo o famoso cafezinho. Então, tem até um meme. O que você gosta? É de açúcar com café ou café com açúcar? Porque às vezes as pessoas colocam tanto açúcar. Será se elas gostam do café ou será se elas gostam do açúcar? Então, nós temos que saber qual o gosto que os alimentos têm sem colocar açúcar. Então, por exemplo, quem não tem facilidade em tomar o café sem açúcar, tenta um tempinho, retira o açúcar e veja, será se gosta de café ou gosta do docinho que tem no café? Mesma coisa para os sucos, mesma coisa, por exemplo, para um bolo, às vezes dá para usar uma uva passa para adoçar, ou às vezes banana, ou a tâmara, que já muda um pouquinho, é um alimento um pouco mais caro, mas que também dá para usar. A questão dos adoçantes foi até uma polêmica dias atrás, né, da utilização de adoçantes artificiais, que não é tão interessante para a saúde, mas nós temos ali, para quem não consegue de forma nenhuma, os adoçantes que são naturais, xilitol, estévia, talmatina, que são adoçantes naturais que são extraídos a partir de plantas. Mas a minha grande dica é: tente reduzir a quantidade de açúcar. Então, se você vai fazer um bolo, que lá na receita que você sempre fez tem 2 xícaras de açúcar, vamos tentar colocar 1 e se adapte com aquilo. Na próxima, 2 dedos a menos, até você colocar uma quantidade menor. Então, perceba que nada tem que ser extremamente drástico na nossa vida. Então, mesmo o café, se a pessoa está acostumada a colocar ali 2 sachês de açúcar, coloca agora 1, depois metade de 1. Então, as mudanças vão sendo gradativas, porque tudo que a gente tira de uma vez, eu acho mais difícil adaptar. Tudo que é mais gradativo, os resultados são mais efetivos, porque a pessoa vai conseguir fazer por mais tempo. Sim, sim. E a gente tem, você falou da questão ali de que hoje a indústria está com alimentos, alguns alimentos mais saudáveis. Esses alimentos dito fit, por exemplo, bolachinha fit, essas coisas fits, eles são realmente numa pegada mais saudável ou não? Ou eles interferem no processo de emagrecimento? Como é que é? Ao meu ver, eles interferem sim no processo de emagrecimento. É uma indústria que muitas vezes, pelo rótulo, ela é atrativa, mas para quem tem conhecimento, claro que eu não estou falando de todos os produtos, mas a maioria deles, quando nós olhamos o rótulo, fala zero, fit, light, mas quando nós vamos avaliar ali a composição, né, pela lista de ingredientes do produto, o valor nutricional, a quantidade calórica, muitas vezes ele não é assertivo para o processo. Porque também as pessoas fazem uma confusão. Não é porque é fit que pode comer deliberadamente, comer como se não houvesse amanhã e pensar que não vai ter prejuízo. Nós não podemos fazer isso nem com uva, nem com morango, nem com nada. As coisas não podem ser consumidas de maneira exagerada, né? Exatamente. E essa indústria fit, muitos pacientes confundem. Acha que, porque está escrito fit, light, zero, falar, tá liberado, mete pau, posso comer e que não vai ter prejuízo nenhum. E não é assim. Então, o que nós temos que pensar? Olhar, eu sei que muita gente, às vezes, nunca nem ouviu o que eu vou dizer, mas olhar a lista de ingredientes dos produtos. Então, se o primeiro ingrediente ali for açúcar, ou um adoçante artificial, ou uma farinha de trigo, eu já acharia que não é um dos melhores alimentos ali para consumir. Então, tenham muito cuidado com produtos desse mercado fit. Então, moderação nas quantidades, se atentar um pouquinho mais à leitura de rótulo. Isso é assunto assim também para a gente conversar muito, daria um podcast inteiro. E eu acho que isso é muito importante, porque hoje as pessoas elas são carentes de informação. Então, às vezes a pessoa não sabe que aquele produto é altamente calórico ou que tem grande quantidade, por exemplo, ou de gordura ou de carboidrato. Então, compra e consome na inocência. Então, precisa um pouco mais dessa consciência, principalmente em relação aos rótulos. Eu não sei... pouco de propaganda da indústria também, né? Sim. A indústria vende esse produto fit
como algo Que vai mudar a sua vida. estúpida. Tipo assim, é só você comer essa bolacha aqui que você perde 3 quilos porque ela é super fit, não sei o que, rica em fibras e os caramba 4. Exatamente. Vocês já repararam que agora os produtos que são altos em açúcares e gorduras, eles vêm com rótulo? É uma determinação agora da Anvisa, eles vêm com o rótulo, depois vocês procurem ou observem, acho que é só falta de observar mesmo, ainda não são todos os produtos que vêm assim, mas vocês podem observar em chocolates, em produtos do tipo, que agora eles vêm com um selo escrito rico em açúcares ou rico em gorduras, para que facilite esse entendimento da população. Porque hoje, se nós formos pensar em sobrepeso e obesidade, principalmente aqui no Brasil, os números estão alarmantes. Então, por isso que esses produtos, para facilitar o entendimento, eles vêm com esse selo agora. Então, quando vocês forem no supermercado, reparem nisso, que já é uma coisa que vem mudando e eu acredito que ao longo do tempo vai impactar principalmente a conscientização, vai melhorar isso pra gente. Facilita bastante pro público leigo, né? Sim. Porque tem pessoas que não, mesmo que olhe o rótulo, não consegue compreender aquelas informações. Sim, ninguém é obrigado, né? Por exemplo, a saber de todas as coisas. Eu sei porque é a minha profissão, mas na profissão de vocês, o que é óbvio para vocês não vai ser óbvio para mim. Então a gente tem que pensar nisso. Quanto mais a gente falar sobre isso, porque é uma coisa importante, isso impacta na nossa saúde, no nosso aprendizado, na composição corporal e até na hora de gastar dinheiro. Porque essa indústria fit aí, ela tem um valor agregado e muitas vezes pode ser que não seja a melhor opção. Então, ao invés de comprar um produtinho fit ali, às vezes até fazer em casa aquele alimento. Então, vou citar um aqui polêmico. Às vezes tem vamos supor que tem um brigadeiro, um brownie fit ali. Às vezes, se fizer um brigadeiro em casa com leite condensado e cacau e não colocar achocolatado, você já melhorou um pouco a composição daquele produto. A gente não vai nem no 8 e nem no 80. Então, a gente tenta melhorar o que a gente consegue. Não é um alimento que vai ser consumido todos os dias. No final, o processo de emagrecimento, ele tende mais para equilíbrio, né? Porque, tipo assim, resumindo, que, tipo assim, nesse pouco tempo de conversa, mas resumindo, é o equilíbrio. Tipo assim, eu saber... É claro que eu não sou um atleta, que aí acho que as pessoas confundem muitas vezes que a rotina de um atleta predispõe um sacrifício maior, mas é porque a profissão dele é aquilo. Sim. Mas igual você falou, tudo ali atende ao equilíbrio. Tipo assim, eu posso comer o meu chocolate uma quantidade menor, sem exagero, e continuar vivendo a minha vida, tendo o prazer da vida, de viver a vida ali, né? Com certeza. Essa é a palavra que define o emagrecimento e o processo. Equilíbrio. Nós não podemos pensar nos extremos. Então, é possível, sim, comer um chocolate? É. E dentro desse contexto, tem um chocolate que seria mais assertivo que o outro, tem um horário que seria mais assertivo consumir esse chocolate. Então, dentro do processo, quando a gente tem orientação, a gente entende o que é melhor. Então, vamos pegar o exemplo do chocolate e dos rótulos que eu disse. Então, hoje nós temos no mercado chocolates que são ricos em açúcares, e tem chocolates que começa ali com 40% de cacau, 50%, 60%, 70%, 80%. Então, qualquer chocolate que tem uma quantidade maior de cacau, ele vai ser mais assertivo para o processo de emagrecimento e para a saúde. Por quê? Ele vai ter antioxidantes, ele vai ter efeitos benéficos ali para o corpo. E se nós formos pensar, por exemplo, no consumo de chocolate, mesmo rico em açúcar, o que é ideal? Junto com uma refeição que tenha bastante proteína, porque a velocidade de absorção desse chocolate, o impacto na nossa glicemia, na expressão dos nossos hormônios, vai ser completamente diferente do que comer um chocolate rico em açúcar em jejum 5 horas da tarde. Então, quando a gente tem um acompanhamento nutricional, a gente passa a aprender qual que é o melhor chocolate, qual a melhor escolha que eu posso fazer nesse momento, qual o melhor horário. Então, o que eu digo sempre para os meus clientes? Então, em qualquer lugar que você vá, tem uma melhor opção dentro das opções. Então, se você vai numa pizzaria, vai ter aquela pizza de 7 queijos, mas vai ter aquela pizza de frango. Então, no processo de emagrecimento, o que seria melhor? Uma pizza riquíssima em gordura, como uma 7 queijos, ou uma mais leve, como a de frango? Pede meia-meia. Pronto! Sabia, não esperava outra coisa. Pede meia-meia, pronto. Aí resolvemos o problema dos 7 queijos e do morango. Aí, eu não
digo que você tá errado. Porque você não foi nem para um lado 100% e nem para o outro. Mas come você mais foi de frango, pro né? equilíbrio. De Deus. Sim, o meu exemplo eu ia falar para comer de frango. Mas eu tenho que concordar com você. Por quê? Você experimentou uma e experimentou outra. Não caiu de boca, literalmente, na pizza de 7 queijos. Então, a tendência para efetividade ali no processo de emagrecimento e para que ele fique por mais tempo ali, que a pessoa não volte a ganhar peso, é justamente esse equilíbrio. Então, a pessoa não precisa deixar de viver. Então, nós ouvimos muito assim, não vou sair, tô de dieta, não posso, vou sair da minha dieta, não vou aceitar convite nenhum. Então, que vida é essa? Que você vai ficar em casa para sempre, que você vai, né, se abster de todos os seus compromissos sociais. Isso é uma coisa que você conseguiria levar para frente por muito tempo? Não, né? Não dá, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas aí, você tá falando dessa questão do equilíbrio ali, né? A gente tem hoje, tipo assim, a gente tem um mundo na mão que é com o celular. E tem essas dietas mirabolantes. São todas reprováveis. A gente não precisa nem tocar nesse assunto. É tudo, tipo assim, não adianta essas dietas de sopa, dieta da lua, dieta não sei o quê. Eu sigo a dieta da lua nova, lua cheia, eu tô comendo. Sim. Então, o que eu poderia dizer a respeito disso? E isso, para mim, é a grande sacada. Tudo na nutrição é individualidade. Então, o Lucas é uma pessoa que gosta de determinados alimentos, que tem uma rotina, que tem uma rotina de trabalho, que tem uma rotina de atividade física, que tem uma rotina com a família dele. Então, se eu passar uma dieta para ele aleatória, que eu pegar na internet, vai caber dentro do contexto da vida dele? Não tem jeito. Então, o que eu quero dizer? Que eu pego a sua rotina, a sua vida, tudo que você gosta e transcrevo ali através de alimentos da forma que você consiga fazer e que seja assertivo ali para o seu processo de emagrecimento, que te traga prazer e que não seja um peso na sua vida, mas que seja uma coisa gostosa. Então, você tem que pensar assim, nossa, daqui a pouco está na hora do meu lanche da tarde, que delícia, eu vou comer tal e tal coisa. Ou, por exemplo, está na hora do almoço, hoje é o dia que eu vou poder comer a costelinha, que eu tanto gosto, uma vez na semana. Eu cheguei pra Dai e falei assim, você vai montar minha dieta, tranquilo, eu tô confiando plenamente no trabalho, mas se você tirar minha costela de porco do meu plano alimentar, a gente vai perder a amizade. E até hoje eu falo isso pra ela, eu vou todo mês lá, eu confundo, eu falo assim, a minha costela você não mexe. Então, essa dieta da lua, pode ser que num primeiro momento, a pessoa vai perder peso com ela, mas ela vai conseguir fazer 3 dias, 5 dias. Então, isso não vai ser efetivo na vida dela. Então, o que vai acontecer? Ela vai perder água ali nos primeiros 3, 5 dias. Ela não vai perder gordura. Então, ela vai desinchar. Aparentemente, ela vai pensar, perdi peso. Mas aquilo não vai ser sustentável e, de fato, ela não perdeu gordura. Então, para que uma dieta a pessoa consiga ter resultados a longo tempo, ela tem que ser individualizada. Então, não adianta, igual você falou, eu não como pães integrais ou alimentos integrais. Se eu colocar na sua dieta, você vai comer? Não. Então, não vai funcionar. Então, o intuito é esse. Temos que trabalhar dentro dos alimentos que fazem sentido para o seu paladar, para a sua rotina, para a sua casa. Porque se você tem uma rotina extremamente corrida e eu passo 1000 receitas para você fazer em todas as suas refeições, você vai conseguir fazer? Nossa. Se você ver minha alimentação, acho que ela chora, ela me mata. Então, a questão é essa. A gente tem que adequar a sua vida, porque senão você não vai conseguir fazer. Eu falo que não adianta ficar bonito no papel ou, no caso, no aplicativo. Tem que ficar bonito na sua vida, no seu dia a dia. Efetivo, né? Exatamente. A minha maior dificuldade é a comida japonesa, que ela é uma bomba, né? É uma questão interessante, que muita gente acha que a comida já... Eu sou apaixonada, não, eu também. Só que, tipo, eu tenho consciência que tem muito arroz e acho que ela é preparada com açúcar, o arroz, né? O arroz, o caldo, que é pra deixar aquele arroz grudadinho, eles misturam a água com açúcar ali e juntam, entendeu? Qual seria uma frequência que pode? Isso, para eu te responder a frequência, eu tenho que saber todo o seu contexto alimentar. Então, eu tenho que saber o que você faz nas demais refeições. Porque, por exemplo, se você faz 5 refeições por dia, em 7 dias da semana, são 35 refeições
ao todo. Uma refeição apenas não vai impactar o restante das 34. Mas eu quero saber o que tem nessas demais refeições. Então, eu poderia te dar orientações diferentes. O que é a questão da comida japonesa? É, de fato, o arroz, que é muito carboidrato, e ainda tem a questão do açúcar que é adicionado nesse arroz. Tem também o molho, que ele é muito rico em sódio. Então, shoyu, tem né? o shoyu e também tem o tare. tare. Tare, que eu acho que o tare, além do shoyu, ele tem mais açúcar. Mais ainda. açúcar. Tem, é. Então, o que você poderia Tem gengibre fazer? pra dar uma equilibrada. Você pode comer todo o potinho de gengibre ali que não vai equilibrar. É a única parte ali que salva é o gengibre. Essa não é a definição de equilíbrio que a gente tá buscando, Cris. Não, sei. tem que equilibrar um pouquinho mais. Só um pouquinho, eu acho que a tua Cris. balança não tá muito mais equilibrada assim. Tá com defeito. Porque pro caminhão de comida japonesa que a gente come, a gente tem que comer uma plantação de gengibre. Minha orientação para você seria o shoyu. E na maioria dos lugares tem o shoyu light. Então, quer dizer que ele tem 25% menos de sódio. Então, para quem iria consumir 100% de sódio, consumir 75% já é um passo. E aí, você Isso eu vai faço. moderar na quantidade. Então, você vai diminuir a quantidade de shoyu que você usa e principalmente a de tare. E os pratos, você vai preferir, por exemplo, tudo que tenha salmão. Então, você pedir um sashimi ali de salmão, as peças que tem salmão. Então, aquilo ali é essencialmente gordura e proteína. Então, o impacto no seu corpo, principalmente se você pensar em processo de emagrecimento, vai ser menor. Então, aquelas demais peças que são ricas em arroz, você come em menor quantidade. Outra coisa, né, que particularmente eu gosto muito, que talvez você não goste, é o shimeji, o shiitake. É claro que eles têm ali um pouquinho de shoyu, mas é só pedir para moderar um pouquinho na quantidade. Eles são ricos ali em fibra e tem um pouco de proteína. Então, é um equilíbrio maior. E aí, o que você poderia pensar também? Nas bebidas que você vai acompanhar. Então, não sei o que você gosta, mas talvez uma água com gás, um suco de baixa caloria. Então, veja que a gente já passa de um cenário para outro, onde vai ter mais gordura, mais proteína, uma quantidade menor de sódio. Então, se você é uma pessoa que gosta de comida japonesa todo final de semana ou até mais vezes, quando você faz essas mudanças, de fato, ela vão ser impactantes. E aí eu lembrei de uma coisa que eu falo muito, que não é muito a minha área, mas eu sempre gosto de dizer, gente. Se você deixa o carro para ir no supermercado a pé, ir na padaria a pé, na farmácia Santa Maria a pé, né? Aí, ó, já estamos fazendo... Por isso que eu trouxe a Thay, entendeu? Já faz o patrocínio pra gente, a gente não precisa nem preocupar com isso. Exatamente. Então, tudo que nós aumentamos ali o nosso gasto de energia, isso vai ser benéfico. Então, ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, isso é impactante. Então, a gente tem que pensar que nós fazemos construções diárias, que são passos atrás de passos. Então, um dia melhora uma coisa, é aquele 1%, que muitas vezes é discutível, porque às vezes nem 1% a gente consegue melhorar. Mas se a gente melhorar meio a meio, cada dia... 25% do show e a menos. Isso eu consigo. Quero dizer que cada mudança é impactante na nossa vida, tanto para bem quanto para mal. Claro. Então, temos que ser assertivos nas escolhas. E assim, eu tava até comentei no outro podcast que a gente tava gravando, sobre a questão do emagrecimento, né? Porque, tipo assim, quando eu tinha lá pelos meus 14 anos, eu emagreci muito. Mas eu fiz uma dieta altamente restritiva. Só que foi um emagrecimento sem qualidade. Por quê? Porque como eu fiz uma dieta altamente restritiva, eu não tinha reposição de proteína. Então, eu não tinha músculo e começou a me dar dor na articulação. Eu tinha problema no joelho com 14 anos. Tem essa diferenciação entre esse emagrecimento de qualidade, esse emagrecimento sem qualidade, esse emagrecimento saudável, né? Porque muitas vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa tá achando que perdeu 3, 4 quilos no mês. E não foi bem isso que ela perdeu, né? Foi água que estava retida, ou então realmente perdeu até massa muscular. Exatamente. Emagrecimento é perda de gordura corporal. Água, às vezes a pessoa está desinchando, estava um pouco retida devido ao alimento, aos temperos e tudo mais, mas quando nós pensamos num processo de emagrecimento efetivo, é com perda de gordura e manter a maior quantidade de massa magra possível. Porque muitas vezes no processo de emagrecimento, a massa magra também, em pequena quantidade, é normal que haja uma perda, mas não pode perder em grande quantidade. Então, por exemplo, citando o exemplo que você falou, às vezes a pessoa perde 4 quilos em um mês ou até uma quantidade de tempo menor, mas onde 3 quilos foram de massa magra, essa pessoa está com uma composição corporal
pior. Por quê? A massa magra, ela gera um aumento do nosso metabolismo, ela dá suporte ali para o nosso esqueleto. Quando a pessoa perde massa magra, muitas vezes, né, até a imunidade, tudo mais vai ficar comprometida, essa pessoa vai ficar mais fraca. Então, emagrecimento com uma perda expressiva de massa magra está perdendo saúde. Então, não considera um emagrecimento saudável e efetivo. Então, uma das coisas que você citou também, o que as pessoas hoje erram muito, ao meu ver, é no consumo de proteína. Então, vocês mesmos, muitas vezes reparam, vai no restaurante ou até nos nossos familiares, coloca, por exemplo, muito arroz ou muito feijão e um pedacinho só de carne. E deveria ser o contrário, uma quantidade maior de carne. Por quê? Nós precisamos da proteína para melhorar a nossa massa magra. E o emagrecimento de qualidade e até para gerar mais saciedade, ele precisa de um consumo maior de proteína. Hoje, uma deficiência muito grande também, café da manhã e café da tarde, muitas pessoas consomem só pão, ou pão com manteiga, ou só uma fruta. Ao meu ver, não é o mais assertivo. Tem que colocar proteína na maioria das nossas refeições. Porque se a pessoa comer só um pão de manhã, vai chegar 9 horas da manhã, ela, nossa, que fome. Vai ter que comer mais? A maior parte dos dias eu tomo o café. Só umas café. 4 xícaras. Aí também é outro assunto para nós trabalharmos. É porque, tipo, eu tenho muita dificuldade de acordar. Então, eu entro na farmácia, eu chego, a primeira coisa que eu pergunto, o café já tá pronto? Se o café não tá pronto, eu já passo pra cozinha. Aí, nem sempre dá tempo de eu voltar pra comer alguma coisa. Porque acordar mais cedo pra comer alguma coisa, isso nunca consegui. Mas o que nós deveríamos avaliar? Como está a qualidade do seu sono? Quantas horas por noite você dorme? Como você descansa? Atualmente, até que eu durmo. Na nutrição, uma coisa vai puxando a outra. Tudo que é simples não é simples e tudo é individualidade. Então, as perguntas que eu faria para você. Você faz atividade física? Você se alimenta bem? Você tem uma noite de fato que é revigorante para você? Você dorme com qualidade? Dormir com qualidade dormir num horário ideal, que tem ali a expressão dos picos de melatonina, onde a pessoa começa a sentir sono, e a gente não deve brigar muito contra isso, porque senão a gente está indo contra a fisiologia, que é aquilo, sabe quando você está assistindo uma série e fala só mais um capítulo, já eu vou dormir, mas você está assim já não está aguentando, você está ali contra o seu corpo, contra a sua naturalidade. Então, a gente não deve protelar o nosso sono ou trabalhar, muito para que esteja muito estressado e que interfira na expressão ali dos hormônios. Então, para você dormir bem, você tem que comer bem, tem que fazer atividade física, tem que tomar cuidado com os alimentos que você come, com os horários. Tomar sol pela manhã é uma coisa muito importante. O excesso de eletrônicos e de iluminação é uma coisa que interfere na expressão dos nossos hormônios. Então, à noite, se fica muito no celular, muito com redes sociais, isso vai interferir ali na expressão de melatonina. Então, você não vai ter um sono de extrema qualidade. Então, no outro dia, você vai acordar querendo tomar café, coisas para te despertar. E a mesma coisa se você não toma sol durante o dia. Isso vai interferir na expressão dos seus hormônios ao longo de todo o dia. Então, nada é muito simples. Então, você que tem muita vontade de tomar café pela manhã para se manter ativa, despertar mais, a gente deveria investigar o seu consumo alimentar, de vitaminas e minerais. Se você é uma pessoa que come bastante salada, se come bastante fruta, e se mastiga devagar, se tem um bom funcionamento intestinal, porque pode ser que você não esteja absorvendo essas vitaminas e minerais da forma que deveria. Aí a gente poderia entrar com uma suplementação, que entra a parte da farmácia e tudo mais. Então, muitas outras coisas a gente poderia investigar. Então, até entrando um pouco de suplementação. No caso, não sei, o Lucas estava com um pouco de dificuldade para dormir, aí nós entramos com algumas coisas, já deu uma melhorada. Isso, melhorou 1000%. A gente começou com melatonina 210 microgramas, né? Isso, exatamente. Nossa, meu sono... Eu voltei a sonhar, você acredita? Antes eu não dormia sem sonhar, tipo assim, parecia que eu não tinha dormido à noite, entendeu? Agora eu suplementando a melatonina, claro, dentro da quantidade que a Daime me passou, cara, meu sono...
assim, ó. Não, dormir Sim. nunca foi um problema. Dormir, eu durmo bastante. Mas da melatonina é importante a gente falar, que até a Dai comentou. Quando você faz suplementação de melatonina, tem que tomar e ficar sem as telas. Então, sem a luz do celular, sem a TV. Sim, sim. Porque a luz, ela bloqueia total a ação da melatonina. Sim, exatamente. E para complementar a ação ali da melatonina, né, para ajudar no nosso perfil de expressão hormonal, tomar o sol pela manhã, gente. A vitamina D. Essa eu tinha dificuldade. Eu sou um Drácula. Eu, tipo assim, tomo sol, mas eu não gosto. Nossa, eu amo sol. Ah, pelo amor de Deus, vai ser bobo no inferno. Eu também, eu oriento, mas não é uma coisa que eu amo porque eu não gosto. Eu também não mas gosto, eu não. faço. Mas é tipo assim, não é que eu não gosto, é que eu não tenho costume de ficar, tipo assim, no sol, entendeu? E como eu já saio direto de casa, eu vou direto pro escritório, então eu não tenho esse hábito, tipo, Você nem de sai, né? Tudo Não, tudo num interligado. prédio só, né? Uma coisa só. Então eu não saio, então eu não vejo o sol. Eu sou um Drácula mesmo, um conde. Nossa, não. Gente, o dia que amanhece, igual essa semana que ficou Nublado. tudo cinza, parece que a minha energia não flui porque tá aquele tempo. Ah, mas é uma questão cromática visual ali também, né? Tipo Nossa, assim. eu nunca virei pra morar em São Paulo. Não, Nunca São nem Paulo é cogitei, horrível. porque... Não, São Paulo é horrível. Vamos ser sinceros aqui, com respeito à cidade, mas ali é um caos, né? Não tem certo, não. Sim. Então, essa pessoa que não toma sol pela manhã vai ter uma dificuldade ali de regularizar os hormônios. E se não toma sol pela manhã, ou, né, num horário que não seja prejudicial, ela vai precisar de uma reposição de vitamina D. Hoje, quase 100% dos pacientes que estão no consultório, que levam seus exames ou que nós solicitamos exames bioquímicos, a vitamina D, eu gosto de brincar que está lá no pé, de tão baixa que está. Então, é necessária a suplementação de vitamina D. Então, para equilibrar o sono, não é uma coisa simples. E o consumo de café, muitas vezes, a cafeína, ela é prejudicial ali. Então, pense que é cafeína de um lado, melatonina de outro, então estamos puxando uma corda para os dois lados. Então, a gente tem que avaliar toda a conduta alimentar, todos os seus hábitos de vida, para te orientar da melhor forma, para que você fique 100%, e isso pode melhorar. Mas também pode ser alguma coisa sua fisiológica, porque tem gente que não gosta mesmo de acordar de manhã, que foi assim a vida inteira. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Por isso que eu digo que é de acordo com a sua individualidade, mas a gente tem que mexer nos outros fatores também, para você ter mais qualidade de vida. Sim. O Dai, você comentou sobre a vitamina D. Realmente, acho que a demanda de pessoas tomando tá muito alta. A gente vende bastante. De caminhão. Mas eu acho que é importante a gente falar que precisa ir até o médico, fazer o exame e ver qual é o adequado para você, quanto você está precisando. Sim. E não o que o vizinho tá tomando serve para você. Não, É particular. Não existe receita de bolo. Então, é de acordo com o que cada um necessita. De acordo com o seu exame de sangue. Exatamente. Então, o médico ou nutricionista ou qualquer profissional da saúde vai solicitar um exame, vai ver o quanto precisa de acordo com os resultados do seu exame. E as doses são variáveis. Tem pessoas que vão precisar de intervenção com doses muito maiores, porque às vezes a vitamina D dela tá 10, 12, menor que 20, e outras que vão estar lá 40, que aí, ou 50, que nós vamos fazer doses ali de manutenção. Porque hoje, na maioria das vezes, a gente recomenda a dose de manutenção. Porque se saímos ali, se estamos expostos ao sol, muitas vezes é com protetor solar ou com roupas. Então, a gente não tem tanto ali a síntese de vitamina D através do sol. Então, a gente precisa ou de dose de manutenção ou de doses maiores, que seria uma reposição, uma intervenção um pouco maior. São porque os protocolos semanais, né? Exatamente. Protocolos semanais ou, muitas vezes, doses diárias, mas um pouquinho mais elevadas. Isso vai de acordo com a necessidade e da prescrição ali de cada profissional. Tem um melhor horário para tomar vitamina D? Após as refeições, porque é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela é melhor absorvida junto com refeições que contenham gorduras. Então, depois do almoço, depois do jantar, ou se é um café da manhã que tenha ovos, um café da manhã mais completo, após o café da manhã. Eu lembrei de uma dúvida. A minha prima estava tomando reposição de ferro durante a gravidez. E o gosto era muito ruim do comprimido que ela estava tomando, eu não sei qual que era a forma. E ela tomava junto com limão. Tem problema na absorção?
Não, na verdade é muito bom. Por quê? O ferro ele é melhor absorvido com uma fonte de vitamina C, que é o caso do limão. Então não tem problema. E o ferro também deve ser tomado após as refeições. Mas tem as fórmulas diferentes. Aquele dia que ela né? falou, eu falei, gente, eu não sei se tem interação, se não tem. Eu falei, eu vou olhar, mas... Esqueceu. Não, é melhor. E fiquei com essa dúvida ali. E vou citar até, por exemplo, um exemplo para vocês. Muitas vezes o nutricionista, né? Muitas vezes é clichê, às vezes quem vê de fora fala é clichê. Às vezes tem uma fruta cítrica ali depois do almoço, um abacaxi, um pedacinho de laranja. Por quê? Os vegetais folhosos verdes escuros, eles contêm ali bastante ferro. E para melhorar, né, a absorção desse ferro, precisa de vitamina C, que vem ali dessas frutas que são ricas em vitamina C. Então, um abacaxi, uma laranja. Então, para haver a conversão do ferro ali de uma forma não absorvível para uma forma absorvível, precisa da vitamina C desses alimentos. Então, quando está com anemia, né, uma das condutas é aumentar o consumo de vegetais folhosos verdes escuros, e às vezes a gente coloca uma laranja ou um abacaxi ou um suco verde. Por quê? A vitamina C melhora a absorção do ferro que está presente nesses vegetais folhosos verdes escuros. Então, tudo tem sentido. Porque eu vou citar outra coisa também que parece clichê de nutricionista. Porque às vezes a gente olha de fora, não entende, fala, nutricionista gosta muito de prescrever castanha. E castanha do Pará. Vocês já pensaram nisso em algum momento? Às vezes falar sempre, né, nutricionista prescreve. Por quê? Selênio tem na castanha do Pará e hoje, né, é uma deficiência muito grande também. Então, quando nós vamos avaliar os níveis de selênio ali no exame de sangue, muitas vezes também está lá no pé. E ele é responsável, né, pela nossa imunidade, porque ele está diretamente ligado ali às nossas defesas, ao funcionamento da tireoide. Então, por isso que muitas vezes vocês já ouviram ou ouvirão de 1 a 2 castanhas do Pará por dia. O problema é comer só 2, né? É uma sacanagem, é tão gostoso. Mas o nome já é castanha do Pará. É pra você parar de comer, não é pra você comer toda hora. Verdade, essa é castanha boa. do Pará. 2 parou, entendeu? Parou. 2 parou. Eu tenho dificuldade de parar. Mas aí, a sua Nutri te dá algumas dicas para você Aí, controlar a quantidade. Tudo. Aqui, você me apresenta um problema, eu te apresento 2 soluções. Eu vou ter que marcar a consulta. Tô te falando, a Dai é excepcional. Não é à toa que a gente tá aí esse tempo todo, mas realmente. Ela falou assim, não, se você quer que coloque castanha, eu falei assim, Dai, eu não como, não tenho costume. Se quiser pôr, eu até tenho lá em casa, mas eu não como não. Ela falou assim, não, então não precisa pôr não. Ainda bem que não pôs, senão eu tava comendo. Até porque muita gente, a castanha do Pará, a turma acha que é saudável e come a rodo. E ela é extremamente calórica também, né? E tem, apesar de ter gorduras boas, ainda ela é calórica, né? E o que nós temos que pensar? Selênio em grandes quantidades pode ser tóxico. Então, gente, não é nem além e nem a quem. Imagina, você morreu de comer castanha do Pará. Não, acho que isso não vai entrando nessa dieta. Tanto também porque é caro, né, gente? 100 dias comendo castanha do Pará, acabou que tá intoxicado com o selênio, porque ele morreu com castanha do Pará. Aí, você me falou da questão de quantidade. A dica que eu posso te dar, você vai fracionar em saquinhos. Vai pegar saquinho de chup-chup ou daquele tipo zip. E você já vai porcionar a sua quantidade. Então, esconde o resto. Esconde o resto. Então, ao invés de você ter aqui, igual estão as frutas aqui, uma grande quantidade, a gente vai comendo, beliscando e não repara na quantidade, você vai porcionar. Então, você pode juntar com outras castanhas. Então, por exemplo, castanha de caju, semente de girassol, semente de abóbora, que também são muito boas para a saúde, e mais a castanha do Pará, você vai fazer um mix de castanhas. Então, você vai pesar lá 30 gramas. Então, já divide 30 gramas em 7 saquinhos. Então, 7 dias da semana, cada dia você vai comer 30 gramas. E aí, o que você vai fazer? Vai deixar ou na sua bolsa, ou na sua gaveta ali do trabalho, e você sabe que a sua quantidade é aquela. A mesma coisa para chocolate, quando a pessoa tem uma dificuldade maior no controle. Comprar porções individuais ou fracionar aquele que está em maior quantidade. Chocolate é muito difícil. Chocolate. Não, mas quando eu comecei com a Dai também, eu tinha esse problema com o chocolate na hora do almoço. Ela falou assim, não, você pega um tabletinho daquele, coloca na boca e tal, e vai ali. E eu ficava só naquele tabletinho mesmo, não precisei cortar o chocolate meio amargo, no caso, mas 70% cacau.
Mas foi algo que eu fui adaptando e hoje eu não preciso. Hoje eu não tenho nem vontade mais de comer chocolate depois do Como eu almoço. disse, a questão de adaptação. Muitas vezes a gente não se abre para novas oportunidades. Mas quando a gente está disposto a, de fato, experimentar, provar novas coisas, não é tão complicado e o sabor não é tão diferente assim. É só a gente testar. É igual com criança. Se você der só uma vez, ela não vai querer, não vai gostar, vai fazer cara feia. Mas em uma vez ela não conseguiu nem sentir o sabor ainda. Então tem que insistir pelo menos 3 vezes para falar que não gosta. Inclusive, a Dai, tipo assim, nesse tempo mais frio, ela passou uma receita de mingau de banana com aveia e whey. Meu Deus, filha, come. Que tava uma delícia. Eu fiz lá em casa, mas assim, eu tava babando. Era muito bom mesmo. E tipo assim, foi algo novo. Eu não tenho costume de comer mingau de banana com aveia. Mas depois que eu experimentei, cara, eu tava comendo todo dia. E era algo que dava prazer, tipo assim, dava aquele docinho, sabe? Então não ficou aquele negócio maçante. É uma das coisas que eu prezo muito também, enquadrar a dieta do meu paciente de acordo com o que ele gosta e também de acordo com as estações. Então, se eu pedir para você que tem dificuldade com fibras lá, eu já vou pedir para você comer mais salada. E no frio, então eu tenho que te oferecer ideias e preparações que você não sofra. Porque comer salada gelada agora já é um pouco mais complicado. Então, eu vou te pedir muitas vezes, faz alguma coisa assada, né? Mistura todos os legumes com um pouquinho de azeite, coloca no forno, ou você pode fazer refogado, ou você já vai fazer um frango ali com molho, coloca cenoura, e todos os outros vegetais que você tem o hábito de consumir. Então a gente tem que variar, tem que diversificar. No caso do mingau de aveia, é uma preparação quente, onde vai ter muito mais fibra, vai dar muita saciedade, e você vai estar consumindo proteína, carboidrato, um pouquinho de gordura, da mesma forma. Então, só muda a forma de fazer. Ô, Dai, e com relação à balança, tipo, qual variação que é normal ter, tipo, de um dia pro outro? Porque, tipo, a gente tem balança na farmácia e tem gente que vai lá todos os dias. Tem um senhor que ele tá em processo de emagrecimento, ele fala, essa é a melhor balança do bairro, porque ele fala que lá dá menos do que as outras. Mas tem uma variação até pela quantidade de líquido no corpo. Quanto que é normal? Acho que seria muito complicado eu falar para uma pessoa o que é normal. Falar que uma coisa se aplicaria a todos. Então, o que eu poderia dizer é que tem que observar, está com o mesmo sapato, com a mesma roupa, tirou tudo do bolso e o horário do dia. Então, se você acorda todos os dias com a mesma roupa e se pesa nas mesmas condições, não tem que haver variações, a não ser que variou muito a alimentação do dia anterior. Porque se a pessoa comeu muito carboidrato no dia anterior, no outro dia ela vai ficar mais inchada, ela vai reter mais água intramuscular, então ela poderia aumentar 1-2 quilos na balança, ou até mais. Então, está de acordo com o que ela comeu. Então, o ideal, pesar sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Então, acorda às 7 horas da manhã, então com a mesma roupa, no mesmo horário e sempre nas mesmas condições e na mesma balança. Mas também, além do que a pessoa comeu, está muito de acordo com o que ela tomou. Então, se eu subir na balança agora e, por exemplo, marcou lá 60 quilos e eu tomo 1 litro de água, vai marcar 61 se eu me pesar depois que eu tomar 1 litro de água. Então, a pessoa não deve ficar se apegando a números na balança. É só uma forma ela mensurar, ter um pequeno controle. Mas a melhor forma é através das roupas. Então, se a roupa está mais larga, principalmente aquelas roupas que a pessoa usa todos os dias, através das fotos. Outra forma de mensurar os resultados, se a pessoa está se sentindo melhor, mais disposta, se o sono melhorou, se ela está com mais rendimento ali na atividade física. Então, se ela pegava uma carga X, agora ela está pegando uma carga 2X, isso já é uma melhora. Ou se antes ela conseguia ficar 20 minutos na esteira e agora ela está ficando 30, isso também é uma forma de mensurar os resultados. Se antes ela acordava muito indisposta, não tinha
aquela disposição, não acordava bem e agora ela melhorou isso também é muito bom. Se agora ela sente mais saciada com aquela quantidade de comida e antes não, isso tudo é forma de mensurar resultado. Eu acho muito complicado mensurar resultado através da balança, mas sim, há variação entre o período do dia, devido aos alimentos, devido à quantidade de líquido. Muitas vezes a gente não está com o mesmo sapato, não está com a mesma roupa, às vezes um cinto diferente já dá diferença, ou se esqueceu uma chave no bolso, um celular no bolso. Então é sempre no mesmo horário e nas mesmas ficou pesado. Exatamente. Eu vou jogar essa desculpa agora. Né? É que o problema é que a consulta nossa é sempre com as roupas leves, né? Isso. Mas senão na próxima, se eu engordar, você fala assim, não, daí é o paletó, foda. Tem cliente que fala, eu tô com a bota do serviço hoje. É a bota que é pesada. Mas pode ser. Com certeza. Porque eu vou dizer o meu caso. Eu sei quanto pesa os meus sapatos, né? Porque não... A pessoa é viciada em peso, e olha lá, ela pesou o sapato. Porque, por exemplo, às vezes eu já tô acostumada a ir com o sapato pro trabalho e eu já sei quanto que ele pesa. Quando eu preciso subir na balança, eu já desconto. Então, tem sapato que pesa 400 gramas, outro 600 gramas. Se eu tô com um relógio, é 100 gramas de diferença. Gente, mas é verdade. Porque as pessoas são apegadas a números ali na balança. Então, não fique triste se muitas vezes tem 100, 200 gramas de diferença, ou até meio quilo, ou até 1 quilo. Por exemplo, as mulheres no período menstrual têm uma alteração de peso devido à flutuação hormonal. Foi o que Aumenta eu disse a retenção também. de líquido também, né? Exatamente. Se comeu, foi no rodízio de pizza ontem, vai se pesar hoje, é claro que vai estar diferente, mas isso não é gordura, é glicogênio muscular acumulado no fígado e no músculo e reteu mais água e deu diferença na balança. Então, não se apeguem a números na balança. Isso, para mim, não é importante. Então, eu poderia muito bem atender um cliente, mensurar os resultados dele sem olhar os números na balança. Isso, para mim, muitas vezes pode ser irrelevante. A não ser que seja para um atleta que estamos ali em periodização, verificando alguma melhora muito pontual. Sim, eu acho isso muito interessante porque, tipo assim, um processo de emagrecimento, eu pelo menos não gosto de pesar. Eu só peso no seu consultório, eu só peso no consultório da Dai, né? Tipo assim, nos dias específicos dando a periodização que ela pediu. Mas, por exemplo, eu não gosto de ficar subindo na balança durante o mês, até porque eu acho que me desanima muito se eu ver que eu perdi, tipo, tô no processo de emagrecimento. É igual você falou, vamos pegar que no dia anterior eu fui lá e comi um sushi. É óbvio que eu vou estar com processo de retenção, então, tipo, se eu subir na balança e ver que eu engordei, sei lá, entre 100 aspas. gramas? 100 gramas não, mas tipo, meio quilo, eu já vou falar, putz, fudeu, já. Aí o que acontece? Vou chutar o balde. Vou chutar agora, o balde mesmo, vai se ferrar com esse negócio, porque era pra eu estar perdendo, acabei ganhando e tal, e aí eu vou querer comer, já que eu comi um sushi, eu vou querer comer um caminhão e beber cerveja a rodo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que, pelo menos na minha visão, a balança ela acaba sendo um vilão. Tanto que na última consulta que eu tive com a Dai, não tive alteração significativa na balança, mas eu tive em questão de gordura e de massa magra. Exatamente, era o que eu iria comentar agora. Quando a pessoa foca só em número, ela esquece da composição corporal. Não adianta ela ter emagrecido, mas ter perdido 3 quilos ali de massa magra. Isso, para mim, não foi um emagrecimento, porque não foi saudável. Então, quando nós avaliamos através da composição corporal, é muito mais assertivo. A pessoa pode não ter perdido peso na balança, mas ela ganhou massa magra e perdeu gordura. E por isso, na balança continua o mesmo número, mas ela é uma pessoa mais saudável por isso. Então, o seu metabolismo estará melhor, sua saúde, a sua imunidade, todos os fatores foram positivos. Agora, se a pessoa olha só pela balança, ela vai ficar deprimida, ela vai ficar triste, ela vai falar, já que não está dando resultado, então agora eu vou chutar o balde, porque eu faço tudo certo e não dá certo. Então, tem que tomar cuidado com isso, gente. E não desanime. No primeiro momento, eu digo principalmente mulheres, homens, muitas vezes, eles destravam mais fácil. Na minha prática clínica, eu vejo que os homens, eles conseguem perder peso mais rápido, mas mulher, muitas vezes, por outros fatores, não conseguem tão rápido. Então, se no primeiro mês não foi tão significativa a perda de peso, não desista, porque vai melhorar. Tanto que também nós vamos corrigir o que não funcionou. Então, a gente não pode se apegar a números na balança. Então, temos que avaliar por outros aspectos. E tem uma diferença também em questão de volume, né? O mesmo quantidade em peso de gordura e de massa magra, o volume da gordura é muito maior.
Exatamente, isso é uma coisa bem interessante. Então, tem até peças anatômicas para exemplificar. Então, o volume de 1 quilo de gordura, por exemplo, é desse tamanho. De massa magra é 1/3 ou menos que isso. E isso também me fez pensar a respeito de alimentos. E, por exemplo, em densidade calórica do alimento. Então, vou citar uma coisa. 100 gramas de banana é muito diferente de 100 gramas de morango. Então, quem está no processo de emagrecimento, é muito melhor consumir o que tem uma densidade calórica menor. Então, por exemplo, 100 gramas de morango tem 30 calorias, 100 gramas de banana tem 3 vezes mais. Então, de morango, 100 calorias, eu comeria muito mais, ficaria muito mais saciada. Então, a densidade calórica dos alimentos também é a mesma coisa do raciocínio aí do volume de gordura e de massa magra. Deu pra entender? Ficou confuso. Mas eu nunca tinha pensado nisso, tipo diretamente assim, no alimento. Não, mas é porque quando, também dentro do meu processo daqui falando, a Dai, ela sempre deu várias opções de carboidrato na hora do almoço. E aí, por exemplo, de arroz dava 100 gramas, mas de inhame acho que dava quase 200, 250 para mais, eu acho. A gente cita mais a cabotiá e a batata inglesa. Então, por exemplo, o inhame vai ser basicamente proporcional ali ao arroz, as mudanças são pequenas. Mas quem está no processo de emagrecimento, por exemplo, 100 gramas de arroz tem quase a mesma proporção de 250 gramas de batata inglesa ou 250 gramas de cabotiá. Então, o que a pessoa fica mais saciada? Com 100 gramas de arroz ou com 250 das outras coisas? Isso que nós temos que avaliar. Então, tem alimentos que nós podemos mudar, manipular ali os alimentos, por isso que é importante o nutricionista. Não é comer menos, mas é comer melhor, com mais assertividade. Então, a densidade calórica dos alimentos manda muito. Então, citando também as frutas, a banana é a que mais tem carboidrato. Todas as outras frutas têm menos. Então, o que a gente deve priorizar ali no processo de emagrecimento? Não é que tá errado comer banana, não tem nada de errado, pode comer e tá tudo certo. Mas se a pessoa tiver com muita fome, muito melhor ela comer morango, porque ela vai poder comer uma porção muito maior do que ela matar a fome comendo só banana, porque ela vai ingerir muito menos calorias consumindo o morango. E aquele negócio tem até um fator psicológico, né, que você vai ver um volume de alimento maior, entendeu? Aí tipo assim, você fala, porra, eu tô comendo pra caramba, mas se você for tirar em questão de macronutriente, né, de carboidrato, foi a mesma quantidade. Exatamente, isso é um ponto muito importante que você trouxe muito essa consciência durante o nosso tratamento, você sempre entendeu muito sobre isso. E quando a gente entende o processo, por exemplo, quando eu converso com você, quando eu te explico, você vai criando essa consciência sozinho. E quando você estiver diante de uma situação que eu não esteja ali para te falar qual que é o certo, você já sabe tomar as suas decisões. Então, isso é muito importante. Então, para o processo de emagrecimento, é comer em maior quantidade, com muito mais qualidade, com alimentos que têm uma densidade calórica menor, porque vai ficar satisfeito e a pessoa não vai sentir tanta fome e vai ficar muito mais fácil. Tem esse fator visual. Nossa, olha o tanto que eu tô comendo. Isso é bom. E falando em frutas, essas frutas estão maravilhosas, nossa, né? Tá Hortifruti da avó, muito obrigada. Muito Nós adoramos. mesmo. Já vem tudo limpinho aqui pra gente. Eles já mandaram um cortadinho, mas acho que tem porção também pra vender já cortado. Sim. E a Nices que mandou esse chocolate. Ninis. Hoje oh, meu Deus, não é possível. A Ninis de novo. A Ninis que mandou o chocolate meio amargo, em homenagem à nossa nutricionista. Então, se você quer fazer um fundi agora nesse frio, essas duas opções combinadas ficou perfeita. Tá muito pecado, obrigada, tá um viu? pecado. Tá mesmo, gente, tá maravilhoso. Que chocolate, que delícia, morango maravilhoso também. E super Tudo prático. muito Super bom. prático. Dai, voltando pro processo de emagrecimento, a gente tem a questão da suplementação. Certo. Proteica, etc e tal, whey, PCA, essas coisas. Auxiliam, não auxiliam, são benéficos, não são benéficos, em que medidas eu posso usar o whey, BCA, acho que um que tá saindo muita glutamina também, né, que tem saído direto. O que eu posso usar e o que eu não posso usar? Certo. Eles auxiliam, mas eu diria que são em condições específicas, é claro. A maioria das pessoas podem usar, a gente encaixa ali na rotina, mas eu quero dizer que o essencial é a gente começar pela alimentação. Então, a gente nunca pode achar que um suplemento ou que uma coisa pronta vá substituir ali uma refeição completa, como um almoço, como um jantar. Então, eu prezo muito o alimento. Então, quando que vem as suplementações? Para complementar, para facilitar, para ajudar, para
ajudar de fato a chegar a um resultado específicos. Então, por exemplo, o whey protein como uma complementação de proteína para aquela pessoa que, por exemplo, não tem tempo, que precisa de uma refeição prática, ou para a gente colocar ali num pós-treino, ou até antes do treino. Isso depende muito da rotina da pessoa, mas é uma suplementação que eu gosto muito de indicar. Eu digo que é uma mão na roda. Por quê? Muitas pessoas têm dificuldade de consumir proteína. É a maior deficiência. As pessoas não consomem a quantidade que precisa. Então, em uma porção de whey, elas conseguem atingir ali de 20 a 25 gramas de proteína facilmente. Então, coloca numa shakeira, toma com água, ou até no preparo de uma receitinha, que é uma coisa muito boa também. Então, vai fazer um mingau, coloca um pouquinho de whey, ele traz um pouquinho de doçura, melhora a palatabilidade ali da refeição, que tem muita proteína gostosa, ou para fazer um shake, que já muda completamente ali a cara da dieta, para uma refeição prática, simples, né, que precisa de menos tempo para preparar. Então, acho muito adequado nesse sentido. E equivale ali uma porção de frango, uma porção de carne, basicamente é uma proteína. Mas eu gosto muito pela facilidade, pela aplicabilidade ali no dia. Então, a gente consegue melhorar a ingestão proteica desse paciente de forma muito simples, muito fácil e de forma saborosa. A glutamina, ela vem muito ali para melhorar as questões intestinais. Então, hoje, com toda a agressão que nós temos dos alimentos na questão de agrotóxico, as pessoas não mastigam devagar, toda a carga de estresse, então o que vai acontecendo? Nosso intestino vai sofrer com isso. A glutamina, ela tem a função, né, de recuperar as vilosidades intestinais, de melhorar a recuperação intestinal de forma geral. Então, ela vem neste contexto, tem aplicabilidade também no esporte, com atletas, para pessoas, no geral, seria benéfico ali o uso da glutamina, pensando a nível ali de recuperação da barreira intestinal. E hoje é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha esse tipo de problemas. Outra coisa que uma demanda muito grande, né, que é muito benéfico, tanto para praticante de atividade física, para não praticante. Hoje nós utilizamos também até com idosos a questão da creatina, para manter o ganho ali de massa muscular, né? Ajudar no ganho, manter a massa magra. Em idosos está ligado até à cognição. Então, tem muitos estudos mostrando a respeito da creatina. Então, são suplementos que nós colocamos ali, principalmente nesse mundo desportivo, aí, na prática de atividade física e também com atletas. Principalmente, né, hoje que é mais falado, whey protein, creatina, tem a glutamina também que você comentou. Tem outras suplementações mais específicas. Agora a gente pensando em inverno, imunidade, tem muita coisa também que seria legal. Consumo de vitamina C, de própolis. Eu gosto muito também do uso do magnésio no consultório. É um dos suplementos assim que tem meu coração, porque ele tem inúmeras funcionalidades. E tem algum tipo de magnésio que você indica mais? O PA, o quelato, de malato? Eu costumo indicar mais o quelato, porque ele tem ação mais geral. A minha maior demanda, muitas vezes, é ansiedade, sono, e ele tá bem ligado aí. Eu gosto muito também do magnésio com inositol, que ajuda também, por exemplo, a resistência à insulina, síndrome do ovário policístico, também relaxamento e sono. Então, são os dois que eu mais indico, mas também é porque a minha maior demanda é para esses, mas também teria as outras formas e a sua utilização. Então, o própolis, que eu comentei, é uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho fantástico, tanto para imunidade, ele tem inúmeras funções, e não apenas para imunidade. A gente recebeu aqui o diretor da Natocentro, né, o César, e ele explicou pra gente toda essa questão do própolis, do uso do própolis, tanto que hoje eu não tomo meu café sem própolis, pelo menos 30 gotinhas todo dia eu tô tomando. Eu sempre coloco o própolis e a vitamina C na parte da manhã. E lembrando que toda essa parte de suplementação que ela comentou, a gente tem na Santa Maria, é só né? dar uma corridinha lá. 5 lojas aqui em Alfena, só na mensagem que a gente entrega, tem os produtos da Natocentro própolis, que eles têm um selo de qualidade, que também não é qualquer produto em qualquer lugar que você pode comprar. Principalmente essas coisas de internet que às vezes não
nenhuma aprovação da Anvisa. Exatamente. Então, tudo que a gente tem na Santa Maria é com qualidade, com aprovação da Anvisa. Certo. Isso é muito importante. E daí, uma dúvida que eu tenho aqui também, que a gente até comentou lá no seu consultório, você falou das questões da cafeína, né? Que ela Certo. atrapalha o sono, etc e tal, da ansiedade. Eu posso substituir ela pro chá verde ou pelo chá preto? Como é que eu posso fazer esse consumo desses chás em geral? Porque a gente acha assim, é chá. Tem esses malefícios ou não? Tudo é dose dependente. Então, não que a cafeína não seja um bom suplemento. Ela é um excelente suplemento, amplamente utilizado, mas para o perfil de pacientes que eu tenho hoje, muitos eu recomendo a gente diminuir a dose, não utilizar muito. Por quê? O excesso de cafeína causa agitação, aumento ali da ansiedade. Então, muitas vezes chega pessoas para mim que tomam cápsulas de cafeína muito além da recomendação de dosagem. 400 miligramas de cafeína, Às né? vezes até mais, isso é uma verdade. Você tá aí doido. E ainda toma garrafas de café e energético. Então, como que essa pessoa vai... Essa pessoa tic-tac. Mas tem pessoas que infelizmente tomam e que às vezes estão mais inquietas. E aí a gente vai investigar e a gente vai saber ali o porquê. Então, a cafeína, ela é excelente, mas a gente tem que saber usar e para quem e quando. Então, é ótimo, mas neste caso que você está me perguntando, o que nós poderíamos fazer? A quantidade ali que tem de cafeína em um café é uma coisa, mas a pessoa tomar 2 garrafas por dia ou vários cafés e é uma pessoa que às vezes tem mais agitação, tem uma tendência a ser mais ansiosa e tem dificuldade para dormir, eu não indicaria. No caso do chá verde e do chá preto, eles também têm uma certa quantidade ali de cafeína. Então, o que eu recomendaria? Pode usar o café, pode usar o chá verde, pode usar o chá preto? Sim, mas tudo depende da quantidade. Então, o mate também entra, o chá mate também ele tem cafeína. Então, a pessoa não vai tomar inúmeras xícaras ali de cafeína ou desses chás que contenham cafeína ao longo do dia. Ela tem que ter um controle em relação à quantidade, e eu gosto de dizer também que até em relação ao horário. Então, se a pessoa é mais sensível à cafeína, então tem aquelas pessoas que metabolizam a cafeína de forma mais devagar, ela não pode tomar 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, seja um café ou um chá preto, um chá verde ou um chá mate. Por quê? Ela possivelmente pode ter dificuldades para dormir. Então, quem tem dificuldade com sono, se sente um pouco mais ansioso, moderação, gente. Aquilo que nós conversamos no início, tenha equilíbrio para todas as coisas. Não quer dizer que você nunca pode tomar um chá ou um café se a pessoa tem dificuldade para dormir ou se é ansiosa, mas tem que ter moderação, como todas as outras coisas. Dai, e sobre o jejum intermitente? Eu particularmente gosto muito do jejum, eu pratico, acho uma excelente estratégia, mas que tem que ver a aplicabilidade de acordo com cada pessoa. Então, o jejum, ele tem inúmeras funções, ele ajuda muito a desinflamar o nosso corpo, na regularização dos nossos hormônios, para mim também ajuda em foco, em concentração. Então tem um melhor rendimento ali para as pessoas que já estão acostumadas a fazer jejum. Tem algumas estratégias que nós podemos melhorar mais também. Então o jejum é excelente, mas tem protocolos, tem a forma de fazer, a forma de quebrar, tem que ver a aplicabilidade para cada pessoa, porque não adianta fazer jejum e quebrar o jejum comendo chocolate e comer chocolate em todas as horas que a pessoa estará alimentada. Então, tem o jejum, primeiramente, que nós chamamos ele de fisiológico, que todas as pessoas deveriam fazer. Eu falo todas as pessoas, que é promover um descanso ali para o nosso corpo. Então, por exemplo, entre a última refeição da noite e a primeira da manhã, o intervalo de 12 horas. Então, se a pessoa janta às 8 da noite, ela deveria tomar café às 8 da manhã. Então, contando ali com as horas de sono, tem um intervalo entre as refeições de 12 horas. Isso... Eu achava que era muito tempo. Porque eu fico
Mais ou menos isso, sem comer. Eu falava, Jesus, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Não, isso é um natural, é um fisiológico, é um descanso ali para o nosso corpo. Porque imagina, o nosso corpo funcionando, né, para digerir alimentos 24 horas por dia. E é contando Isso período não é de sono, natural. né? Exatamente. Então, tipo assim, não é período de 12 horas acordado, até porque ninguém fica 12 horas acordado sem comer mais nem a pau. Às vezes tem protocolos que tem pessoas que até ficam, mas Isso tem que ver a aplicabilidade, se de fato precisa, muitas vezes nem precisa. Uhum. E aí tem outras formas, né, de fazer jejum, que aí já seria o jejum intermitente. Então tem protocolos que a pessoa fica 14 horas em jejum, 16, 18, 24 e até mais. E isso contando com as horas de sono. Então a pessoa muitas vezes faz a última refeição ali, eu recomendo, né, falando disso, quanto mais cedo jantar, gente, melhor. Nós não fomos feitos para ficar comendo aí durante a noite. Tem que lembrar ali dos nossos avós, 6 horas da tarde já estava jantando para poder, né, os avós, os bisavós. Se eu durmo um pouco mais tarde, eu não posso comer um pouco mais tarde? Então, isso que é de acordo com a sua rotina, é isso que a gente sempre vê. Então, uma pessoa que às vezes vai dormir muito tarde devido à rotina, talvez ela não vai conseguir fazer uma refeição que seja nutricionalmente completa mais cedo. Então, se eu pedir para você fazer uma refeição às 6, às 7, dependendo da sua carga de trabalho, 9, 10. não vai ser possível para você. Então, a gente faz o que é possível, né, dentro das melhores condições ali, a gente tenta aplicar o que é melhor dentro da sua rotina. Então, talvez no seu caso não seja possível, porque eu não quero que você coma uma fruta e fique em jejum. Pelo contrário, eu vou passar para você uma refeição de qualidade, com todos os macronutrientes, com carboidrato, proteína, gordura, ou dependendo da estratégia que a gente for utilizar. E aí você vai fazer um jejum a partir de um bom estado alimentar. Então, você fez uma refeição de qualidade, aí assim você está apta para ficar algumas horas em jejum. E eu nunca vou começar a pedir para você, vai ficar 24 horas de cara. Não, por quê? Você não está acostumado com isso. Doido. Isso não é a sua realidade. Então, mesmo que você queira praticar, a gente tem que começar aos poucos e nem todos os dias. A gente pode começar uma vez na semana, depois 2 vezes na semana. Se adaptar, talvez 3. Às vezes a gente nem precisa ficar mais do que isso. Ou tem outras formas que também é considerado jejum intermitente. Então, por exemplo, se em um dia você tem um consumo alimentar de 2.000 calorias e no outro um consumo alimentar de 1.500, você já reduziu a quantidade de calorias. Então, já é uma forma de mudar a alimentação, de ter um estímulo diferente. É coisa da minha cabeça ou, tipo, quanto mais eu janto, com mais fome eu acordo no outro dia? Então, pode estar ligado ao tipo de alimento que você está comendo no seu jantar. Então, como é o seu jantar? Se é um jantar que contém apenas carboidratos altamente refinados, então, eu jantei o quê? Pão com suco de laranja. Você vai acordar. Ou só arroz também, por exemplo. Exatamente. Ou só arroz, ou Mandioca, sei lá. A mandioca já é um carboidrato de absorção mais lenta, mas também, porque se a gente não coloca uma boa proteína, uma boa fonte de gordura, para que você não tenha picos ali, por exemplo, de insulina, ou que o seu esvaziamento gástrico, quando você consome o carboidrato muito simples, o tempo de esvaziamento ali é muito rápido. Então, o que você vai sentir? Fome, logo depois. Então, está muito ligado à sua composição, a composição do seu jantar, o que você está comendo antes de dormir. E não, por exemplo, quanto mais eu janto, mais eu acordo ali com fome. Não, é a qualidade dos alimentos que você está ingerindo. Ou, por exemplo, às vezes, se sair um pouco da rotina do sono, ou se teve ali o consumo de bebida alcoólica. Então, são vários fatores. Entendi. Tem muitas coisas pra melhorar. Nossa, ô filha, eu tenho até medo dessa consulta lá na Daiane, que se você for marcar. Eu acho. Gente, vou com marcar, uma vou conversa marcar. simples. Olha o tanto de quanto Nossa. de coisa que a gente aprende com uma pequena conversa. certeza. E o negócio é o seguinte, eu acho que assim, da questão da alimentação é mais uma questão de educação, né, do que propriamente dita, você tem que comer isso desse jeito, dessa maneira, né? É mais uma questão de, tipo assim, você falou, faz o básico, troca o carboidrato, tipo assim, simples, né, igual a gente tá falando, pão, essas coisas, põe uma fruta ali, uma coisinha aqui, come um negócio mais saudável que já vai melhorar muito a sua A questão. minha maior dificuldade é horário.
Até porque você também trabalha muito, né? Então, tipo assim, Eu corro o dia inteiro. E aí, na hora que eu paro, tipo, meu horário de almoço tenho 2 horas de almoço, é um tempo bom, daria pra eu fazer. Só que eu prefiro tirar um cochilo. Tá. Comer uma coisa mais rápida e tirar um cochilo, porque aí meu dia rende melhor à tarde. Nem sempre. Depende da quantidade que eu durmo no almoço. Pense, por quanto tempo você vai conseguir viver assim? Você acha que isso é sustentável a longo prazo? Porque hoje você é jovem, você tem saúde, você está extremamente saudável, mas se você manter hábitos que não são tão assertivos por muitos anos, o investimento que você está fazendo na sua saúde não pode ter um resultado, né? Você não vai colher um resultado bom. Mas eu posso te orientar para que, mesmo nessa rotina, você tenha hábitos melhores. Então, o que você vai procurar? Ter organização na sua rotina alimentar. Então, a gente tem que definir lanches práticos, refeições que sejam nutricionalmente adequadas, mas que também sejam práticas e que você consiga encaixar no seu dia a dia. Então, você vai tirar ali 20 minutos, meia hora para você almoçar, você ainda vai ficar com 1h30 para você descansar. Mas agora você comer em 5 minutos para ficar com 1h55 ali, vai ficar um pouco mais complicado. Então, a gente tem que pensar, se eu colocar um legumes com frango, uma sopa com proteína, isso vai facilitar a sua rotina e deixar os horários pré-definidos, as refeições organizadas. Se você não tem tempo de fazer, talvez você comprá-las prontas de um lugar que seja bom. Então, né, frutas, verduras, legumes ou uma suplementação. A suplementação entraria nessa questão de praticidade. O industrializado do bem entraria nessa questão de praticidade, porque a gente tem que pensar a longo prazo, porque hoje, o que nós fazemos hoje, a gente não vai conseguir mensurar o impacto exatamente nesse momento, mas daqui 5, 10, 15, 20, quando você tiver 50 anos, como que você quer estar? E vamos pensar em cognição, né? Nós estávamos comentando nisso mais cedo, antes de começar o podcast. Quando a pessoa se alimenta de forma, assim, mais saudável, até os pensamentos são diferentes, né? A cognição, a memorização, a resposta a tudo é diferente. Tudo, ansiedade, depressão, exatamente. A ansiedade eu sinto muito com o exercício que eu tô sem há um período. Faz muita diferença na minha vida. Nossa, demais. Físico. Nossa. Mas o meu problema é que eu coloco tudo que eu tenho pra resolver no horário de almoço e mais meu cochilinho. Aí sobra pouco tempo pra me alimentar bem. Mas eu vou marcar uma consulta com você. Okay. Você vai conseguir acertar isso. Acerta. Você acertou até eu, que era um desregrado. Deu mas certo. Um exemplo, sabe aquele almoço, às vezes, de domingo, que a gente come muito carboidrato e logo dá um sono? Então, assim, a alimentação inadequada ou em grandes quantidades, ela causa essa letargia. Então, se a pessoa procura desempenho no trabalho, a primeira coisa que ela tem que buscar, né, para quem a gente estava falando disso também, quem gosta muito de trabalhar, o que ela precisa? Se alimentar bem, porque a produtividade dela vai ser maior. E com a alimentação e atividade física, o resultado dela, sim, vai ser excepcional. Então, acho que falta muitas vezes, as pessoas não têm o conhecimento disso, que é alinhar atividade física e alimentação. Se a pessoa acha que está bem, ela vai começar a voar, ela vai melhorar muito mais. Não, eu tô falhando assim. Não, tudo isso é pelo processo de emagrecimento mesmo, não tem jeito de buscar uma nutricionista que precise, que faça esse plano alimentar. Dai, nós estamos caminhando pro fim, infelizmente, a gente não conversou nem um terço do que a gente tinha que conversar. Acho que a gente vai ter que marcar outro podcast com a Dai, pra gente poder explanar mais tudo, né? Teria algum recado que você queria deixar pra turma? Se quiser falar, você pode falar olhando para aquela câmera ali. Algum recado, alguma questão? Dá o endereço do seu consultório, suas redes sociais para quem quiser te achar. Ok. Eu quero dizer que tudo parece difícil, mas é só começar. Tendo o profissional adequado do seu lado, os entraves serão muito menores, tudo vai ser muito mais fácil do que a pessoa imagina. O resultado em saúde, em desempenho, qualidade de vida vai melhorar imensamente. Então você tem que achar um profissional que adeque aí a sua rotina, que de fato seja um parceiro. Tem que ser uma pessoa que você tenha confiança, que você goste, porque o processo vai ser muito fácil. Então só comece. Para quem tem dúvida, igual você, vamos começar, vai ser fácil, vai ser assertivo, a sua vida muda. E depois você nem vai conseguir fazer de forma diferente, porque vai ser leve e suave. Então, que fique isso para todo mundo. Questão de saúde, qual o investimento que a pessoa tem feito aí na sua saúde, né? A gente investe hoje para colher no futuro. Então, eu quero deixar minhas redes sociais, meu Instagram é @Daiana_Castilho Nutri. Podem me seguir, lá tem o Linktree, onde
atende vai ser direcionado para o WhatsApp. E o meu consultório fica aqui em Alfenas, mas eu também atendo online. Fica na rua Lima Barreto 315, no Jardim São Carlos. Mas também faço consulta online. Então, fico aí à disposição. Viu? Você não tem desculpa não, viu, Cris? Você fala assim, não tem tempo lá. Tá? Ô, Dai, muito obrigada. E, gente, se você levou puxão de orelha assim como eu e precisa mudar, a gente pode procurar E eu tô aliviado, sabe por quê? Porque eu achei que o puxão de orelha ia vir pra mim. Eu também achei, eu tô chateada, na verdade, porque eu tava preparada. Você tava preparado, né? Nossa, eu tô de ferrada. nada. Nossa, isso não vale, vai ter troco. Gente, mas se você tá precisando mudar o estilo de vida, assim como eu, tenho uma vida muito corrida, mas acho que a Dai vai me ajudar aqui a acertar. E é nas mínimas coisas, né, Dai? É no equilíbrio, então eu vou conseguir, Sim, ó, vocês vão conseguir também. Eu sou a prova viva disso. A Dai, não é porque a Dai tá aqui na frente, mas a Dai é um profissional excepcional. Me auxiliou a perder peso. E se eu conseguir regrar minha vida dentro, né, dos parâmetros não muito regrados que eu vivia, eu creio que você também aí de casa vai conseguir. Com certeza. Sem ser aquele martírio, né, Cris? Sim, é só procurar um profissional da sua confiança. Isso. E vamos juntos, que eu vou ter que entrar nessa, gente. E, gente, muito obrigada por mais esse episódio. Lembrando que novos episódios todas as quartas-feiras, às 19 horas. Já ativa o sininho, se inscreve aqui no canal. E o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Claro, né? Drogaria Santa Maria, todos esses suplementos, todas essas coisas que a Dai explicou da parte medicamentosa, você encontra lá, pode correr, passa no seu nutricionista primeiro. Tô precisando repor uma vitamina D, um magnésio aqui, um ferro. Sempre com orientação Lá tá. de um profissional. Lá tem tudo, viu? Pode procurar à vontade essas vitaminas, a gente tem todas lá. Pode procurar em todas as 5 drogarias aqui do Brasil. Do Brasil, ó. Aqui de Alfenas. E, inclusive, o Própolis também a gente tem lá, Sim, viu? Própolis Natucentro e de outras marcas também. Uhum. É... Mauri Contabilidade, você que tá querendo abrir seu negócio, tá precisando de uma ajuda, o Mauri corre lá na Mauri que ele te dá aquele suporte financeiro, suporte de contabilidade ali, todo para te auxiliar nessa sua nova, né, nesse seu novo empreendimento. Sim, e no que já tá rolando E no também, que já né? tá Se tem rolando, alguma isso dúvida, mesmo. tudo, esclarecimento, não é só na hora do imposto de renda, gente, a gente tem que andar certinho o ano todo. Pra quem tá precisando trocar de carro, G-Motors, ali na Avenida Jovino Fernandes Salles. Isso, bem no comecinho ali da avenida. Bem no comecinho da avenida. Os meninos financiam, dividem até 60 vezes, né? Uau, você tá aí doido, eu vou ter que trocar meu golzinho desse jeito. Muita coisa, gente. Passa lá, dá uma olhadinha. Tem novo, seminovo, tudo que vocês precisarem, os meninos estão lá à disposição. E hoje, em especial, nossa parceria antiga já, e eu continuo errando o nome. Eu vou A ter Nini que... Sorveteria, que A nos Nini. forneceu chocolate quente, né? Eu acho que você vai ter que passar antes numa fonoaudióloga. Vou porque tá de fé, a memória. É a minha alimentação. Eu também acho que a Vou sua melhorar a alimentação está porque a memória vai desregrada. melhorar. Então a Nines que nos proporcionou o chocolate quente hoje, ó, tá uma delícia. E o pessoal do Hortifruti da Avro que já trouxe as frutas lavadas pra gente, picadinho, pra gente ir Tudo deliciando prontinho. esse fundi delicioso que a gente foi comendo durante o programa, né? Ali do lado do cinema, super prático pra parar. Isso. E tudo prontinho pra vocês. Não tem desculpa, né? Não tem Já- desculpa pra alimentação saudável. Já tá tudo auxilia. pronto já, viu, gente? Já tem legumes cortadinho também, tudo limpinho. Gente, já é uma mão na roda. Certinho. Gente, fica assim então. Muito Beijão, obrigada. até tchau, mais. Tchau, Tchau, tchau. Dai, muito obrigada. Eu que Tá, agradeço. obrigado. Tchau, tchau.